Paz do Senhor para os irmãos, muita saudade de cada um de vocês, os nossos irmãos da sede, aqui do Sol Nascente, Santa Maria, Jardim Gá. Eu lembro muito também dos meus irmãos do Rio Grande do Norte, fiquei muito feliz com o dia que eles participaram aqui, né? Estamos muito felizes, muito saudosos, muita saudade de todos. Então vamos começar, né, hoje o nosso culto, vamos orar, agradecendo ao Senhor por mais essa oportunidade que Ele nos deu, em poucas pessoas, mas podendo chegar à casa de cada um dos nossos irmãos, amém? Senhor, nós louvamos ao Teu nome, te bendizemos por essa oportunidade que o Senhor nos concede, de estarmos aqui, de nos reunirmos em Teu nome, para juntos louvarmos, te adorarmos, dentro das nossas casas, dos nossos lares, mas não deixando de nos reunir como igreja. Por isso, Senhor, nós te louvamos, nós bendizemos ao Teu nome e nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede mais uma vez. Amém. Glória a Deus. Fundo, profundo
que possamos abrir os nossos corações para que Ele entre, faça morada e prepare agora o seu coração para receber mais daquilo que o Senhor tem para a tua vida. Amém, meu irmão? Glória a Deus. A paz do Senhor para a igreja. Amém. Estamos mais uma vez reunidos através desse meio de comunicação, na certeza de que o agir do Espírito do Senhor é sobre cada um de nós e sobre cada um que é alcançado por essa palavra que vamos meditar nessa noite. Glória. Queridos, Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, essa palavra eu tive a satisfação de trazer aqui em casa, num culto doméstico que fizemos esses dias, a pedido de Rafael e Shirley, em gratidão ao que Deus fez na vida dos meus sogros. Uma cura, um benefício, mais uma bênção concedida pelas mãos do Criador. E essa palavra, queridos, ficou no meu coração. Poderia ser outra mensagem, mas eu tenho convicção que ela é muito atual para os momentos em que estamos vivendo e sempre será, porque a palavra do Senhor é viva e ela não envelhece. Diz o texto: irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos, por toda a igreja do Senhor na face da terra. Queridos, alguns poderiam dizer, esse assunto, de novo, Filipenses, capítulo 3, versículo 1 diz, palavras do apóstolo Paulo: não me aborreço de vos escrever as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Irmãos, não podemos subestimar o inimigo, achar que ele é inofensivo, que ele não tem capacidade de causar danos, porque ele tem. Não podemos achar que o inimigo é um coitadinho incapaz de causar alguma aflição, alguma debilidade no ser humano, porque não é verdade. Mas também não podemos colocá-lo num nível como se ele tivesse no mesmo nível que Deus, porque o nosso Deus é o Todo-Poderoso. Ele pode verdadeiramente todas as coisas, mas a gente tem que entender que é a palavra deixada pelo próprio Deus que nos reveste, que nos capacita, que nos estrutura, que nos leva a um condicionamento espiritual suficiente para vencermos todas as armadilhas do inferno. Estamos em uma batalha. Batalha essa, queridos, que só terminará quando estivermos no céu. O inimigo ataca
com muitos meios, e esses meios são sutis e às vezes aparentemente imperceptíveis e inofensivos, aparentemente nada prejudicial. É por isso que a palavra nos orienta que nós devemos estar alertas em todo o tempo. Estamos na igreja há muitos anos, conhecemos a palavra, conhecemos as orientações do Senhor, mas precisamos ir além. Além de conhecermos, precisamos, como disse o próprio texto, orar de verdade, orando em todo o tempo, com toda a súplica. O inimigo é astuto, anda em derredor e sabe criar situações embaraçosas. Alguns meios registrados, alguns meios usados pelo inimigo para querer paralisar a igreja primitiva, isso está registrado no livro de Atos, capítulo 4, 5, 6, 7. A gente vai ver, por exemplo, uma das ações do inimigo. E isso nos leva, mais uma vez, a reforçarmos a ideia de que precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus. Não é com armaduras humanas que a gente vai vencer um inimigo espiritual. É clamando, é orando, é vigiando, é buscando, é suplicando a Deus. Uma das armações dele, das armadilhas do inimigo, lá na igreja primitiva, relatado no livro de Atos, fala da perseguição que a igreja vivia. A igreja era violentamente perseguida. Perseguições e ameaças. Perseguições e ameaças. Isso, queridos, não paralisou a igreja primitiva. Ao contrário, a fortaleceu. Uma pergunta para cada um de nós. Como uma perseguição poderia alicerçar ainda mais um povo? Que povo era esse? Povo de Deus? Sim. E nós, não somos? Que diferença existia naquele povo para nós? Se o Deus é o mesmo, o Salvador é o mesmo, o Consolador é o mesmo, o Redentor é o mesmo, o Criador é o mesmo que sustentou a igreja primitiva nos sustenta. Quanto maiores eram as perseguições, mais a igreja do Senhor se fortalecia. O inimigo aqui, ele usou a perseguição com o objetivo de paralisar a igreja. Não conseguiu, porque a igreja estava alicerçada nos ensinamentos da palavra do Senhor. Ele não se deu por satisfeito, usou um outro meio. A infiltração. Primeiro ataque, de fora para dentro. O inimigo usou pessoas ímpias para querer prejudicar a igreja, paralisar a igreja. Não conseguiu. Depois a infiltração, o ataque de dentro para fora. Ele usou gente que estava dentro da igreja, irmãos. É por isso que a gente precisa ter cuidado. Não pensemos que somos os bambambãs, que somos os todo-poderosos, porque o único que é todo-poderoso é o Criador. E nós precisamos estar debaixo da proteção dele. E isso só acontece através da oração, da leitura da palavra, de vigilância, de uma comunhão maior com Deus. Aqui o inimigo, ele consegue enganar um casal que estava dentro da igreja. Ananias e Safira, todo mundo conhece essa história. Ao verem que Barnabé vendeu uma propriedade e depositou todo o valor aos pés dos apóstolos, ele quis fazer a mesma coisa, eles quiseram, mas retiveram parte do valor. Retiveram, e quando lhes foi feita a pergunta, vocês venderam pelo valor X? Eles disseram sim. Combinaram de mentir para os apóstolos. Acontece que os apóstolos disseram para eles,
Vocês não mentiram a homens, vocês mentiram a Deus. Queridos, o diabo sabe envolver, ele sabe enganar. Não pensemos que já sabemos tudo, que somos capazes de vencer. Isso é moleza para mim, porque não é. É moleza para Deus. Se estivermos debaixo da proteção, da graça dele, seremos vencedores. Mas se quisermos vencer pela nossa própria força, seremos perdedores. O inimigo tentou corromper as motivações da igreja primitiva, porque Barnabé, ele teve uma motivação santa, ele quis abençoar vidas, abençoar a igreja. Ananias e Safira fizeram a mesma coisa com motivação de se autopromoverem. E Deus não aceita que a glória dele seja dividida com ninguém. Ou é tudo dele, ou não é. Glória a Deus. Tentaram, com motivações erradas, causar danos à igreja, mas Deus entrou com providência, desfazendo toda a obra do inferno. Tem mais um ponto aqui, que é uma outra estratégia do inimigo: a distração, que eu tenho falado aqui na igreja algumas vezes, nós temos falado na verdade. Cresceu a igreja, cresceram os problemas. Algumas viúvas reclamaram que estavam sendo esquecidas em suas necessidades. Os apóstolos, sabiamente, optaram pelo indispensável. Cuidar das viúvas, sem dúvida, era importante, mas aplicarem-se à oração e ao ensino da palavra era indispensável. É preciso que se cuide disso sem descuidar daquilo. É preciso cuidar daquilo que é importante, mas sem deixar de olharmos primeiramente para aquilo que é indispensável. Os apóstolos decidiram orar e escolher, conforme o querer do próprio Espírito Santo, pessoas cheias do Espírito para que cuidassem dessas viúvas, mas eles se aplicariam à oração e ao ensino da palavra. Veja a importância de estarmos na presença do Senhor através da oração e de uma busca sincera a Deus. O inimigo sempre procura nos embaraçar. Precisamos, de fato, estar alertas. Somos, em Deus, escolhidos, chamados, servos, filhos, herdeiros e soldados. Se somos soldados, temos que estar prontos para guerrear. Se somos soldados, precisamos estar prontos para lutar contra um inimigo espiritual, e somente debaixo da graça e da proteção do Senhor estaremos em condições para lutar com esse inimigo. Um soldado romano era munido de alguns meios indispensáveis para uma verdadeira luta: cinto, couraça, armadura, calçados, escudo, capacete e espada. O texto diz que nós devemos nos cingir da palavra e de todos aqueles meios indispensáveis que a Bíblia coloca para vencermos o inferno. Cingir-se significa cobrir-se. Eu preciso me cobrir com aquilo que vem do Senhor. Só assim estarei protegido o suficiente para ser vencedor. O cinto era um suporte para a espada e proteção para o abdômen. Protegia o soldado de golpes baixos. A palavra como cinto bem preso à roupa me leva a entender do quanto devemos ter um relacionamento íntimo com as Escrituras Sagradas. Outro ponto, a couraça era um outro meio, uma outra proteção para o soldado, feita normalmente de couro ou metal.
era colocado sobre o peito e o abdômen para proteger o coração e outros órgãos vitais do soldado. Aí aqui, queridos, a gente fala rapidinho sobre coração. O inimigo quer atacar o coração do homem. Coração aqui fala de sentimentos. Provérbios 4, versículo 23 nos diz: sobretudo o que devemos guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Precisamos guardar o nosso coração, porque o inimigo quer atacar os nossos sentimentos, quer nos paralisar através dos nossos sentimentos. Também temos os calçados, que era uma outra proteção do soldado. Protegia o soldado de obstáculos perigosos, campos minados e possíveis doenças. O inimigo usa de todos os meios para querer nos paralisar na jornada da fé, na caminhada rumo ao céu. Outro meio, queridos, o escudo. Normalmente era grande e protegia a maior parte do corpo. O escudo, bem utilizado, fecha todas as brechas que o inimigo possa usar para lançar dúvidas em nosso coração. Ele quer lançar dúvida no meu e no teu coração. A dúvida produz desânimo. Será que Deus me ama? Será que Deus ainda se importa comigo? Será que eu não já pequei demais para Deus me amar? Será que eu não já fiz algo imperdoável que Deus não possa me perdoar? São dúvidas que o inimigo procura colocar na sua vida. A dúvida produz o desânimo e o desânimo, consequentemente, a derrota. Porque uma pessoa desanimada, ela não luta. Uma pessoa desanimada, ela não se esforça, ela se entrega. Então é por isso que nós precisamos ter todo o cuidado com o nosso coração, com os nossos sentimentos. Que tipo de sentimento tem abrigado o seu coração, meu querido, minha querida? Eu já falei inúmeras vezes na igreja. Às vezes, diante de algumas situações, eu sofro um determinado impacto, que é natural de todo ser humano, mas imediatamente me vem à mente: a palavra é suficiente para você vencer esse sentimento. A palavra é suficiente para você vencer esse momento desconfortável. Outro meio de proteção indispensável para um soldado, e isso se aplica a mim e a você, era o capacete. A cabeça, irmãos, comanda o corpo. Mente saudável é indispensável. O campo de batalha do inimigo é a nossa própria mente. Ele luta para nos paralisar a mente também, além do coração, paralisar a mente, porque se eu tiver a mente paralisada, toda a minha inteligência, toda a minha capacidade, toda a estrutura que o próprio Deus me concedeu vai se perder, porque a minha mente foi bloqueada por uma ação do inimigo. É por isso que eu preciso ter cuidado com a minha mente em todo o tempo, irmãos. Não é exagero. Se fosse exagero, a palavra do Senhor não traria. Em todo o tempo, buscai ao Senhor, clamai ao Senhor, orai em todo o tempo. A espada é a nossa arma de ataque contra o inimigo. Além de estarmos estruturados para vencermos os ataques dele, temos meios de combatê-lo também. Consideremos as repetições do próprio apóstolo Paulo. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes. Depois, em seguida, ele ainda diz no mesmo texto: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possamos resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Ficar firmes. Ficar firmes. É a palavra. Depois o texto ainda diz: e havendo feito tudo, ficar firmes. Eu acabei repetindo aqui. E havendo feito tudo, ficar firmes. Uma pergunta para mim e para você. Já fizemos tudo? Se já fizemos, ainda nos falta uma coisa: ficar firmes. Se já fizemos tudo, ainda nos resta ficar firmes. Como alcançar a proteção concedida pelas armaduras do próprio Deus?
utilizando-as, é claro. Mas de que forma? A resposta está em Efésios 6, versículo 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e, de novo, súplica por toda a igreja. O que é suplicar? É pedir de maneira humilde. O que é suplicar? É clamar de forma intensa, é implorar, é rogar ao Senhor. Como tem sido a minha e a sua oração, querido? Senhor, obrigado pelo dia, obrigado pela noite, porque eu acordei, porque eu levantei, porque eu deitei. Fui. Essa tem sido a nossa oração, irmãos. Esse não é o tipo de oração que vence inimigo. Oração que vence inimigo é clamor, é súplica, é se prostrar diante dele em lágrimas, se tanto for preciso, e é preciso, reconhecendo a nossa total fragilidade, nossa total debilidade e o reconhecimento da total soberania dele sobre a nossa vida. Somos soldados. Precisamos estar preparados. Que a graça do Senhor, queridos, alcance a tua mente e o teu coração. Me alegro muito em estar aqui, em poder de alguma forma me comunicar com cada um dos meus irmãos do outro lado, meus pastores, meus irmãos em Cristo, de todo o ministério, sejam alcançados pela graça e pela misericórdia do Senhor. E mantenhamos uma postura de firmeza. Alguém me disse outro dia, Mário, parece que quanto mais eu oro, pior fica. Isso é ilusão do inferno. Enquanto você está clamando, Deus não tem obrigação de responder, dar satisfação nem para mim, nem para você, mas Ele está agindo de maneira soberana. A tua oração não se perde. Você pode não estar vendo resultados aparentes, mas no mundo espiritual o Senhor está entrando com providências. Mas é do jeito dele, é no tempo dele, para a glória dele. Que o Senhor os abençoe. Um grande abraço a todos e até a próxima. Deus abençoe. Foi feito um pedido de oração, Mário, para a Daniele, nora do irmão José, lá da sede. Pediu para o esposo dela, que é o Danilo. Danilo é filho do irmão Dedeca. Orar pelo Danilo. Os irmãos ouviram, mas reforçando que nós vamos fazer uma oração pelo Danilo. Eu não sei a questão, mas não preciso saber exatamente, porque o Senhor sabe. O Senhor, como dizem alguns, é Deus de longe, Deus de perto, Deus de todas as distâncias, porque Ele é Deus. O poder dele alcança todos os lugares. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero te apresentar essa vida, Senhor, toda especial aos teus olhos, preciosa aos olhos do Senhor. Alcança, Deus, a mente e o coração do Danilo, Senhor. Alcança, Senhor, a mente e o coração, de tal forma, Pai querido, que a tua graça e a tua paz o sustente. Deus, em nome de Jesus Cristo, para a glória do teu santo nome, alcança, Deus, todas as questões que envolvem essa vida, Senhor. Deus querido, neutraliza toda a ação do inferno, que seja em nome de Jesus Cristo, nome que é sobre todo o nome, diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. É no nome de Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que nós apresentamos o Danilo nas tuas mãos, colocamos ele nas tuas mãos e te suplicamos, Deus, alcança essa mente e esse coração com a tua graça, com a tua paz, com o teu poder, com o teu vigor, com o teu sustento, com a tua ação soberanamente maravilhosa e indispensável, Pai. Querido Deus, desde já eu quero te dar graças pela tua providência na vida desse homem, pela tua
graça, pela tua providência na vida da família dele. E de cada um de nós também que somos completamente dependentes da tua presença e do teu sustento, Pai. Eu te suplico e desde já eu te dou graças a Deus por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nome do Senhor. Graça e paz, irmãos. Mais uma vez nós queremos agradecer a todos que estão vendo a live. Que Deus abençoe a vida de vocês. Tomar bênção de Deus. Obrigado. Um abraço a todos, aos nossos pastores. Que Deus abençoe a vida de vocês. E que sábado nós temos live a partir das 8 horas. Não esqueçam. Sábado, 8 horas, domingo, às 18 horas. E desde já nós queremos orar agradecendo, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Por cada vida, cada pessoa, Pai amado, que está assistindo, todas as nossas famílias, todos aqueles que estão distantes, todos aqueles que estão mais próximos, que o Senhor possa cobrir, Pai amado, com o teu sangue as vidas, Senhor Deus. Em nome de Jesus Cristo. Que a armadura de Deus, como foi ministrada nessa noite, Senhor Deus, esteja sobre a casa de cada um, sobre a vida de cada um, e que o Senhor vos abençoe para a glória e honra do teu santo nome. Nós te agradecemos, Senhor. Em o nome de Jesus. Fiquem na paz, em nome de Jesus. Amém.